Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Começar, né, a nossa programação, né, no começo aí dessa segunda-feira, dia, desculpa, dia 9 do 10, né, falando aqui, né, sobre vários temas, conversando, né, debatendo sobre questões de extrema relevância e que precisam, né, serem debatidos, né. E vamos conversar aqui com o Francisco Gonçalves, ele que é petroleiro, e obviamente vamos discutir um pouquinho aí a situação da Petrobras, né, na perspectiva dele e também aí a situação dos trabalhadores. Então, sem muita demora, tudo bem, Francisco? Né, primeiramente, por favor, fale um pouquinho aí de você. Aconteceu o que eu temia. Bom dia a todos. O botão do microfone travou aqui. Bem, eu sou Francisco Gonçalves, sou petroleiro, aposentado, né? E eu estou diretor, estou na diretoria do Sindipetro Unificado, da nova gestão, que tomou posse há um mês e pouco, né? E nós estamos aí, né? À disposição aí de você, Guilherme, da sua audiência, para a gente esclarecer eventuais questões a respeito da Petrobras, né? O assunto Petrobras, assunto petróleo, assunto derivado de petróleo é sempre um assunto latente, né? É sempre um assunto que é muito pulsante aí no cotidiano do povo brasileiro e do mundo inteiro, né? Então, eu estou aí à sua disposição, meu amigo. É... Maravilha, Francisco. Então vamos um pouco aqui sobre a situação, né, dos trabalhadores, né? Como que tá aí as condições de trabalho? Quais são as reivindicações, né, atualmente da categoria, né? Conta aí pra gente como que tá a situação, né, na Petrobras, pelo menos onde que você atua. Eu, de fato, como eu falei, né? Eu estou aposentado, né? Eu estou aposentado. E justamente agora nós estamos vivendo aí, né? Estamos passando num período de negociação do acordo coletivo de trabalho, né? Em que nós temos diversas pautas aí que estão em discussão, né? Reposição de inflação, principalmente, é uma das principais, né? A reposição salarial. Mas tem uma pauta muito diversificada, né? Se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu diria que, por exemplo, a recomposição do nosso fundo de pensão, né, a participação da Petrobras sobre na recomposição dos déficits do fundo de pensão, que a Petrobras assuma a parte dela, né? E as questões igualitárias também, questões de gênero dentro da Petrobras, tem tido uma preponderância assim muito grande, muito significativa. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte: nós estamos tendo um índice de homicídios muito grande dentro da Petrobras, né? Nos últimos meses, o número de homicídios, dos últimos anos, na verdade, né? Por conta de uma coisa que é a transferência compulsória. As pessoas são tiradas dos seus locais onde cresceram, onde tem família, onde tem sua estrutura, e são levadas assim, meio que forçadas, né, para outros locais, e isso tem sido apontado como um dos fatores que tem levado muitas pessoas ao suicídio. Entendi. Francisco, quando você fala aí de questões de gênero, né, dentro da Petrobras, você está falando exatamente do quê? Eu estou falando do grupo LGBTQIA+, né? Tá? Eu estou falando de respeito às mulheres, de valorização das mulheres também, né?
é uma pauta muito grande, porque pô, as mulheres são muito objeto de assédio em todos os lugares, né? Tá? São relegadas eventualmente a segundo plano, né? E essa é uma pauta que tem entrado muito forte, né? A questão da gente diminuir essa diferença, tratar todos como seres humanos que são, né? De forma igualitária, de forma respeitosa, né? Certo? E isso é uma bandeira de luta muito forte aí dentro da campanha reivindicatória, né? Desse ano de 2023. Só para me localizar aqui, existe muito LGBT, muitas mulheres e existe muita questão de opressão, né, dentro aí da empresa. Olha, eu não sei te precisar qual percentual que existe, né? Mas eu conheço alguns companheiros, né? E também, digamos assim, eu como homem cisgênero, né? Masculino e tal, a gente acaba não se dando conta dessa luta. As coisas acabam ficando normalizadas e a gente acaba não sentindo a dor, não sentindo, não passando pelo que as outras pessoas passam, né? Mas eu tenho, desde um pouco antes de eu sair da Petrobras, eu abri mais os olhos em relação a isso, né? Para perceber isso, para poder tentar ajudar de alguma forma, né? Certo? E diminuir essa coisa que é uma coisa muito banal, é uma coisa muito ruim, né? A pessoa ser tratada simplesmente porque é uma pessoa simplesmente tratada de maneira degenerada ou destratada porque é mulher ou porque é LGBTQIA+, entendeu? Uma coisa absurda que a gente precisa colocar um fim a isso, entendeu? E Francisco, na semana passada, né, a Petrobras fez mais um ano de aniversário. Qual que é a importância, né, dessa data, né? O que que vocês petroleiros, né, fizeram em relação à questão aí de mais um ano da Petrobras? Realmente é uma data significativa, né? Sempre que a gente comemora uma data cheia assim, de uma década cheia, né? É sempre um convite à reflexão, né? Para a gente olhar para o passado, ver o que nós construímos, né? Fazer uma análise de conjuntura do presente, do que está acontecendo no presente, para poder, com o que nós fizemos no passado e o que nós temos em mãos no presente, a gente tentar construir o futuro, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos, no dia 3 de outubro, nós tivemos um ato muito forte lá no Rio de Janeiro, né? Tá? Um ato nacional, onde foram companheiros do Brasil inteiro lá para o Rio, em defesa da Petrobras, né? Em defesa da soberania nacional. A Petrobras é talvez um dos maiores símbolos, se não o maior símbolo da soberania nacional, né? Da luta pela soberania nacional. E, e também, digamos assim, pleitear que todo esse desmonte que foi feito ao longo desses 6 anos e 8 meses, né, do governo Temer e do governo do Jair, que o fatiamento seja desfeito, entendeu? Que nós voltemos a ter uma empresa integrada. Dessa vez agora, não só do poço ao posto, mas do poço ao poste, né? Do poço ao poste. E além desse ato no Rio de Janeiro, que aconteceu dia 3, teve dia 4 no Congresso Nacional, teve dia 6 na Bahia, e aqui em São Paulo nós vamos ter no dia 19 de outubro uma sessão na Assembleia Legislativa, uma sessão solene, que vai contar que está sendo capitaneado aí, está sendo liderado pelo Sindipetro, unificado particularmente pela Regional de São Paulo, e vai ser um evento também muito interessante, onde nós vamos lembrar as realizações da Petrobras, né?
e pretendemos também traçar, discutir, né, o que nós pretendemos da Petrobras para o futuro. Certo. E Francisco, né, falando aí, né, um pouco aí do histórico, né, recente da Petrobras, né, como que você, né, avalia aí a investida, né, da Lava Jato em relação contra a empresa, né? Qual que é a sua avaliação aí dessa operação, né, que ocorreu no último período e que, né, de uma certa maneira, abalou aí a empresa? A tua voz ficou meio tremida aí. Eu entendi que você falou sobre a ação da Lava Jato, né, e as consequências para a Petrobras, é isso? Ah, tá, beleza. Então, Isso. o que que acontece, né? O que que aconteceu, né? De fato, a Lava Jato ela veio com métodos assim muito, digamos assim, irregulares, né? Certo? Eles cometeram crimes para tentar coibir ou tentar punir outros crimes que de fato aconteceram, né? Que em grande parte aconteceram, né? Mas realmente havia formas de se corrigir as distorções sem desmantelar a Petrobras, porque no fundo não se queria punir de fato, né, os criminosos. No fundo, o que havia por trás era uma tentativa, o objetivo era desmantelar a Petrobras, como chegar a desmantelar. A ideia era demonizar a Petrobras, a ideia era demonizar aquilo que é público, né, para entregar para aquilo que a gente conhece ao longo de toda a história do Brasil, que é o tal do patrimonialismo, né? Tá certo? Você degenera as coisas, né? Fala que não presta, que só tem corrupção e tal. Para quê? Para que grupos, pequenos grupos, né? É, financeiros, né? Tal, se apoderem dessas riquezas, tá certo? Então, basicamente, o que aconteceu foi isso, né? Uma distorção completa que tinha como objetivo desmantelar a Petrobras para pequenos grupos se apropriarem. Foi basicamente o que aconteceu, né? Francisco, quando você fala que ocorreram alguns crimes, né, algumas irregularidades dentro da Petrobras, né, do que você está falando exatamente, né, porque muitas das vezes, né, quem defende aí a Operação Lava Jato acaba falando, mas poxa, aconteceu, né, irregularidades, aconteceu crimes dentro da empresa. Quando que você está falando isso, de que crimes você exatamente? Não, a gente tem aí no noticiário, o TCU apontou diversos desvios de superfaturamento, tal, pessoas que devolveram, eu não vou citar nomes, né? Pessoas que devolveram quantias vultosas aí, né? De recursos, fruto de corrupção, né? Isso aconteceu. Só que como é que isso é tratado no mundo, na Europa? Se você assistir uma série da Netflix chamada Dirty Money, cara, você vai ficar bobo de ver como há corrupção no mundo inteiro, velho, entendeu? Sabe? Puta, caso da Volkswagen, caso da Ford, caso da ABB, né? Puta, casos assim, da Enron, né? E tal, puta, coisas assim. O Minha Casa Minha Vida lá dos Estados Unidos, né? A crise de 2008 lá, né? A bolha imobiliária americana, coisas absurdas, absurdas que nunca ninguém foi punido, né? Mas quando há uma punição em relação a uma empresa, o que acontece? É, os CPFs são afastados, são punidos, né? Via de regra, mas as empresas elas continuam operando normalmente, o CNPJ é preservado, entendeu? E no Brasil não aconteceu isso, entendeu?
né? Os CPFs estão por aí, pagaram lá, fizeram a delação lá, falaram o que a Lava Jato queria ouvir, cumpriram uma pena ou outra, está todo mundo livre, leve e solto aí, entendeu? Só que as empresas estão todas quebradas, entendeu? Nós perdemos, segundo o levantamento no estudo do Diese aí, mais de 4 milhões de empregos, velho. Imagina o que, que é isso, cara, né? 4 milhões de empregos. Então, as distorções são essas aí, entendeu? A maneira de você, ao invés de tratar o carrapato, quase que matar o boi, entendeu? Né? Essa é que é a realidade. É, certo. E quando você fala isso, né, quais meios, né, quais métodos, né, seriam os adequados, né, para poder coibir esse tipo de prática dentro de qualquer empresa? Eu comecei a a escrever um trabalho a respeito, cara. Isso é uma coisa bem profunda, né? A gente tem mecanismos de fato para isso, né? Mas eu acho que a gente precisa de uma reestruturação completa, talvez até começando pela própria engenharia, pela engenharia nacional, sabe? Porque eu tenho falado para alguns amigos, né, que tudo isso que acontece é fruto de uma coisa que eu chamo, né, eu nunca li isso em lugar nenhum, mas assim, é uma coisa que eu definia como ciclo da improdutividade, né? Ou seja, as empresas ganhavam contratos milionários, bilionários às vezes, né? E o cara resolvia não ganhar dinheiro terminando a obra no prazo, terminando ali dentro dos custos, né? Havia, digamos assim, alguma coisa, né, que fazia com que os projetos básicos ou os feeds usados para contratação tivessem furos assim gigantes e depois aquilo gerava aditivos milionários, bilionários e um negócio interessante, né? Tem uma coisa que foi muito legal, uma coisa que seguiu inclusive o padrão do que a Noruega fez alguns anos atrás, do que hoje os países do norte da África e do Oriente Médio, né, chamado MENA, estão fazendo, que é o investimento em conteúdo nacional para fortalecer as suas empresas, né? Nós fizemos isso, nós fizemos uma campanha muito forte, eu acho que a partir de 2006, 2007, se eu não estou enganado, né? Para fortalecer o conteúdo nacional, né? E o que, que aconteceu? A sabotagem ela foi tamanha que as coisas atrasavam, plataformas, por exemplo, né? A ponto de de chegar ao momento em que a solução, entre aspas, era levar, por exemplo, para fazer na China, como foram levadas diversas plataformas, né? Deixando de gerar empregos aqui, para poder garantir o prazo, porque na China andava mais rápido, entendeu? Ou seja, nós pagávamos para fazer mais caro aqui com conteúdo local, esses contratos eles eram sabotados, né? Aí depois levava para a China e terminava lá também a um custo assim também bem maior do que a gente havia contratado no início, né? Então esse ciclo de improdutividade, né? Pô, ele tem que passar pela engenharia nacional, tem que passar pelas instâncias, né? Aí pelos nossos CREAs, pelo CONFEA, pelo TCU, pelos órgãos fiscalizadores, né? Tá certo? E tem todo um conjunto de coisas que precisa ser feita para corrigir isso, cara, entendeu? Certo? E Francisco, né, ainda nesse debate sobre a questão de corrupção, né, eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa falar, né, que é a questão da privatização, né, que a gente tomar cuidado, né, que todo o discurso que a gente fala, toda empresa pública é corrupta, né, e por isso a solução logo seria privatizar. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, em relação desse argumento e eu gostaria que você falasse também as empresas privadas que atuam, né, já dentro da empresa e qual que é o papel que essas empresas privadas aí cumprem. Desculpa, as empresas privadas que atuam dentro da Petrobras ou as que concorrem com a Petrobras? Eu não entendi direito.
as empresas privadas que atuam dentro já da empresa. É, veja bem, essa questão da privatização, eu sempre achei, né, eu sempre entendi que é nada mais, nada menos do que um atestado de incompetência do gestor pelo Estado, entendeu? É, porque, veja bem, você tem custos ali relativamente fixos, né? Custos internos para você produzir, gerar um determinado produto. Então, vamos pegar assim, custo de refino, tem ali um custo básico, né? Ali que você tem. Então, se você pegar duas refinarias com características muito semelhantes, né? Os insumos, o preço da mão de obra, tal, vai ser aproximadamente o mesmo. O diferencial vai estar onde? Vai estar muito provavelmente no custo de produção lá do petróleo, quem consegue explorar mais, quem consegue um poço mais produtivo e tal, né? É, no momento em que eu digo assim, olha, essa empresa que eu estou gerindo aqui, ela está sendo ineficiente, ela não está gerando resultado e tal, e agora tem que privatizar. No fundo, eu estou assinando um atestado de incompetência, eu estou dizendo assim, ó, eu governo, ou eu gestor daquela empresa, eu não tenho competência para gerir, para fazer esse negócio se tornar eficiente. E a gente chega até em casos, por exemplo, o Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, para a gente ver como a coisa é assintosa, né? Como essa demonização da coisa pública ela é tão assintosa, né? O Castelo Branco vendeu ativos da Petrobras para a empresa 3R, né? Os ativos lá do Rio Grande do Norte, e hoje, meses depois de ser presidente da Petrobras, ele foi e preside lá o conselho de administração da empresa 3R, a empresa para quem ele vendeu os ativos. Você entende? Quer dizer, que é coisa mais absurda do que uma coisa dessas. E se você observar dentro da coisa pública, né, essa relação público-privado, sempre tem coisas assim, entendeu? Sempre tem coisas dessa natureza por trás. É, Francisco, a gente está falando aqui, né, de Petrobras e obviamente, né, a gente fala aí, né, do petróleo, né, que é uma questão importante aí para empresas imperialistas, né, para os países imperialistas. Isso, a Petrobras faz com que esses países olhem o Brasil com outros olhos, assim, com olhos assim de interesse. Sim, com certeza. Não, não, não tenha dúvida de que nós temos reservas significativas e a renda do petróleo ela puta, é disputada no mundo inteiro, né? Certo? E digamos assim, e mais ainda, a gente vivia até pouco tempo atrás um mundo unipolar, né? A gente vivia um mundo unipolar. E hoje a gente está caminhando aí, já demos largos passos rumo a um mundo multipolar, né? O mundo unipolar, digamos assim, girava em torno dos Estados Unidos e dos países afiliados à ONU, e tal, né? Tendo os Estados Unidos na liderança. E hoje a gente já tem China contrabalançando por um lado do ponto de vista econômico, a Rússia, que sempre foi uma grande potência, também desponta desponta não, se mantém como uma potência armamentista, né, tal. E em termos de blocos econômicos também, a gente tem diversas facetas, né? Então, a gente caminha, a tendência é que o mundo olhe para quem tem recursos naturais, que vão ficando escassos. E a descoberta do pré-sal, ela foi um diferencial, né? Ela foi um diferencial, são reservas ainda muito significativas, né? E que fazem com que o mundo olhe para o Brasil de uma forma diferente. Agora, eu arrisco dizer o seguinte: não só pelo petróleo. Quando a gente fala disso, de olhar para o Brasil de forma diferencial, a gente precisa olhar para o conjunto da obra como um todo, tá? Porque de 2003 até 2016
o Brasil tomou um rumo que é muito parecido com o rumo que a Coreia do Sul tomou, né? Quando começou a se desenvolver lá no final da década de 1960, até hoje, com o general Park Chung-hee, e a China com o Deng Xiaoping também, né? O que aconteceu? A Petrobras, o Brasil começou um processo de diversificação da sua indústria, né? Isso foi muito forte lá com os generais durante o regime militar, na década de 1960, 70, né? E nós vivemos esse momento também agora, a partir de 2003. Olha, nós tivemos investimentos pesadíssimos no setor petróleo, nós tivemos a tentativa, né, pelo menos em duas oportunidades, de reativar a nossa indústria naval. Para quê? Para disputar mercado lá fora. A nossa indústria aeronáutica despontou aí com a Embraer, nós temos uma participação assim, bem significativa. Nós temos um investimento pesadíssimo de hemoderivados lá em Pernambuco. Nós temos a Ceitec na área de microchips lá no Rio Grande do Sul. Na área militar, nós tivemos o nosso submarino nuclear, né, que nós começamos a desenvolver, e tivemos o caça Gripen. E na área de agro, por exemplo, nós temos a Embraer, que é referência mundial, é talvez a empresa mais rentável do Brasil. Eu estou lembrando aqui 6, 7, poderia falar 10, e muitas outras realizações que faziam com que o Brasil caminhasse para a diversidade econômica e uma diversidade industrial. Porque, se você observar, dentre os países onde você tem menor desigualdade no mundo, você vai ver que são países que têm uma indústria diversificada, né? Só que o que aconteceu no Brasil? Mataram as galinhas dos ovos de ouro, né? Fecharam a Ceitec, fatiaram a Petrobras, desestruturaram a Petrobras, né, como uma empresa verticalizada. Os hemoderivados lá também deram a segurada, eu acho que o governo está retomando agora. Então, quer dizer, a Embraer também teve ameaça de ser privatizada, de ser vendida para a Boeing e tal. Então, isso tudo acabou sendo destruído, entendeu? Agora, com certeza, a Petrobras ela é um desses grandes clústeres de desenvolvimento que o Brasil vai precisar, entendeu? Ainda nessa parte, você acredita que a indústria, né, digamos assim, nacional, ela é capaz de, né, concorrer lá fora? Com toda certeza, com toda certeza. E a Petrobras, olha só, Petrobras, Embraer, essas empresas que eu te falei, elas são exemplos disso aí, entendeu? Né? E eu digo mais ainda, a WEG, por exemplo, né, na área de motores, né, na área de sistemas elétricos, pô, a WEG também é um player fortíssimo no mercado internacional, né? Agora, o que precisa, né? Eu te falei que nós seguimos passos parecidos com o da Coreia e da China, né? A gente precisa, digamos assim, fazer isso de uma maneira melhor estruturada, porque a China, a Coreia e a primeira ninhada dos tigres asiáticos, a segunda ninhada, né? Que está aflorando agora, todos eles fizeram isso. Eles fizeram um investimento pesado em educação básica, fizeram investimento pesado em educação de nível superior, investiram fortemente em pesquisa nas fronteiras tecnológicas, né? Criaram bancos de fomento para subsidiar as suas indústrias, para disputar mercado internacional, e aí, meu amigo, e aí pau na máquina, entendeu? Aí a gente vê aí os exemplos surgindo, né? Tá certo? E o Brasil começou a fazer isso, mas infelizmente nós fomos sabotados, né? E agora o governo, né, o governo atual retoma tudo isso, né? Vamos começar a subir a escada de novo aí para tentar reconstruir isso, né? E levar o Brasil a ter a fugir, né, da armadilha dos salários médios, né? Do PIB per capita médio, do PIB per capita médio, e dar um salto maior aí para trazer melhor qualidade de vida para o nosso povo, sobretudo os mais sofridos, né? O governo atual está conseguindo fazer isso, né? No caso da Petrobras, o que ele está tentando aí reverter
aí de privatização, né, que ocorreu dentro da empresa. O atual governo, veja bem, isso não acontece sem dificuldade, né? Porque como houve um aparelhamento gigantesco da estrutura do Estado, né? Do Estado, não só do governo, né? Tá certo? Mesmo em termos de governo, já ainda é complicado a gente desfazer isso, né? Mas, perdão, em função desse aparelhamento, as coisas não são tão fáceis, né? Então, existem diversas brigas aí, né? Algumas coisas nós conseguimos suspender os processos de venda que estavam em andamento, de algumas refinarias, então nós conseguimos segurar, né? Mas, hoje, por exemplo, hoje o que eu ouço falar assim, de maneira mais efetiva, por exemplo, é a retomada da refinaria Landulfo Alves, né? Hoje chamada de refinaria de Mataripe, né? Que está em processo, né? O ministro das Minas e Energia tem defendido isso muito, né? O sindicato, nosso sindicato unificado, o sindicato dos petroleiros da Bahia também está numa luta muito forte para retomar isso. Não é um processo fácil, né? Mas já há iniciativas muito fortes com relação a isso, né? E o mundo dos sonhos, né, é o que o professor Berkovitz tem pregado, vamos dizer assim, é que se reverta tudo, porque tudo que foi vendido foi vendido e quem comprou estava interceptando o furto, né? Então, a nossa expectativa é que tudo seja revertido dentro de algum horizonte aí. Para isso, nós estamos lutando. E você acha que é possível fazer essa reversão, ou Olha, as correlações de forças, elas são desafiadoras, né? Certo? Nós temos obstáculos muito fortes a vencer, né? É, mas eu acredito, sim. Eu acredito que a gente pode reverter tudo isso aí e voltar a ter uma Petrobras integrada, né? E, e mais ainda, né? 100% estatal, né? Toda essa venda de ações que aconteceu na Bolsa de Nova York, né, mesmo durante o governo Lula, faz com que hoje, por exemplo, 40% dos lucros da Petrobras, aproximadamente, sejam enviados para o exterior. E esse dinheiro faz muita falta aqui, entendeu? Né? Faz muita falta aqui. Então a gente precisava reverter isso para dar melhor qualidade de vida aqui para o nosso povo, por exemplo. é uma coisa interessante pensar, né? O dinheiro, né, que a Petrobras gera, né, para o país daria para ser investido em quê exatamente, né? E se a gente conseguiria, né, dar uma 100%, acho que é complicado de falar isso, ou a gente conseguiria dar um salto na melhoria, por exemplo, dos serviços públicos de modo geral? Ah, com certeza, com certeza. A Petrobras ela tem potencial para fazer muita coisa aí, né? Existia um projeto, né, de criação de um fundo soberano, de um fundo para investir uma boa parte dos lucros decorrentes aí do petróleo do pré-sal, né? Em educação, saúde, né? Pesquisa, mas isso acabou, até onde eu vi, acabou não sendo, digamos assim, efetivado, né? E os recursos eles são realmente significativos e se houver uma aplicação de fato, né, há uma expectativa, uma forte expectativa de melhorar bastante a qualidade de vida das nossas populações. Agora, a gente não pode também, o Guilherme, é o seguinte, ó, tem algumas pessoas pregando, por exemplo, o fim do uso do petróleo, né? Ah, não vamos usar mais o petróleo e tal, né? Por causa da poluição, por causa do aquecimento global. É uma verdade, né?
é uma verdade. Mas a gente precisa analisar essas coisas assim com bastante frieza e analisando os diversos aspectos envolvidos, né? Por exemplo, a gente não pode transferir a realidade mundial ou a realidade dos países mais ricos para a realidade brasileira. Vou te dar um exemplo. Estados Unidos e União Europeia, eles respondem juntos por um pouco mais de 10% da população mundial. São 890 milhões de habitantes, né? Só que eles respondem por 30% dos gases de efeito estufa do mundo, e muito, muito, muito decorrente de combustíveis fósseis, né? E olha, a matriz americana ela ainda tem 19% de carvão mineral, para você ter uma ideia. Na Europa, na Europa também, eles estavam com a matriz limpa, entre aspas, assim, relativamente limpa, mas agora, com a história da guerra aí, né, inventaram uma guerra lá, sem pé e sem cabeça, claro, tem lá seu contexto histórico, mas foi uma guerra por procuração, né, dos Estados Unidos com a OTAN, e agora estão voltando a queimar carvão também na Europa por conta disso, né? Então, a gente não pode pegar essa realidade e transferir para o Brasil, dizer assim, o Brasil tem que parar de queimar petróleo. Primeiro que assim, que isso leva tempo, né? Para você investir em energia, entre aspas, limpas, né? Como estão falando aí da eólica e da solar, né? Na verdade, isso leva algum tempo. E isso leva também isso precisa explorar também recursos minerais, né? No meio ambiente, tem que gastar muita água para produzir baterias específicas, para produzir componentes para toda essa indústria. Isso não acontece do dia para a noite, né? Eu costumo dizer que não há um dia marcado, né? As pessoas, às vezes, eu imagino que pensam assim, que há um dia marcado em que nós vamos virar a chave de combustíveis fósseis para combustíveis, entre aspas, limpos, e todos serão felizes para sempre. Isso não é verdade. E o Brasil, a realidade do Brasil é a seguinte, ó, o Brasil só está entre os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa, não é por causa do petróleo, não é por causa de combustíveis fósseis, é por causa de agricultura, do agro, gado, né, principalmente, desmatamento e queimada. Esses três fatores, né, a agricultura, desmatamento, queimada, são responsáveis por 50% das nossas emissões. Se a gente pegar o nosso consumo per capita de energia, mesmo de combustíveis fósseis, né, de origem fóssil, o nosso consumo de energia é pífio. Nós precisamos consumir energia para nos desenvolver. E o que, que nós temos à mão aí? O que, que nós temos à mão? É petróleo, entendeu? O que, que o Brasil dispõe? É petróleo, infelizmente, né? É petróleo. Nós não, é uma riqueza que nós não podemos abrir mão hoje, né? É o petróleo. E o excedente dessa riqueza, sim, a gente precisa usar para promover uma. Eu não gosto de usar o termo transição, né? Eu gosto de usar diversificação, porque o petróleo ainda vai estar conosco aí por muito tempo, né? As pessoas pensam em petróleo apenas como um componente energético, mas a gente tem componentes não energéticos também dentro do petróleo, petroquímico, toda a área de petroquímica, toda a área de plásticos, de parafina, né? A gente não tem substituto para isso no curto prazo, entende? Então, a gente precisa pensar bem nisso aí, entendeu? Francisco, muito interessante, muito legal que você tenha colocado esse debate, né? Inclusive, né, é uma coisa que eu sempre converso, né, com meu pai. Meu pai sempre foi um cara que, inclusive, gostou bastante de papo, né, e tudo mais. E eu particularmente, Francisco, sou meio cético em relação a essa transição, até mesmo em alguns países da Europa, dessa diversificação, porque é o seguinte, né? Eu queria ver se você concordasse comigo, porque ainda há quem comanda aí as grandes empresas de petróleo, quem está por trás aí das grandes empresas de petróleo mundial,
tem uma força política no mundo, uma força econômica muito grande, né? E aí para combinar com esses caras que o mundo vai virar uma chave, eu particularmente posso estar muito cético em relação a isso. Eu acho meio difícil disso acontecer, né? Qual que é a sua opinião? Realmente é difícil, Guilherme. E a realidade tem mostrado isso, né? Eu acabei de citar esse exemplo aí lá da Europa, né? Veja bem, olha como é que são as coisas, né? A Europa consumindo gás da Rússia, né? Gás russo. Os caras construíram um gasoduto, eu acho que para 110 bilhões de metros cúbicos por ano. Aí gostaram da brincadeira, tal, e acho que esse gasoduto, o Nord Stream 1, ficou pronto em 2011 ou 2012, eu não estou lembrado exatamente agora. Aí firmaram um contrato para construir um segundo gasoduto de mais de 55 bilhões de metros cúbicos por ano, alguma coisa assim, né? E aí, quando você está terminando o segundo gasoduto, que entra em operação agora 2021, quando entrou aí a quando começou aí a guerra, né, e tal, essa dissensão aí, veja bem, cara, você inventa uma briga ali com um cara que está te vendendo a energia, que não é uma energia fóssil, né? Mas é uma energia de transição, é energia digamos assim, em relação ao petróleo bruto e tal, é energia de médio carbono, baixo carbono, né? De emissão de médio e baixo carbono. Então, aí os caras inventam um negócio desse e a, começa a retomar a queima de combustíveis fósseis mais pesados, como o exemplo que eu citei aí, que é o carvão, né? Então, realmente, impera um ceticismo muito grande, né, em relação a isso, inclusive com relação ao financiamento. Você deve ter assistido aí, em algumas oportunidades, o presidente Lula cobrando das nações ricas o dinheiro prometido, né, na COP15, se não me engano, em Paris, né, que prometeram lá alguns bilhões para os países emergentes, para que os países emergentes pudessem, né, investir em tecnologias mais limpas, e esse dinheiro até hoje não apareceu. É, e Francisco, falando aí agora, né, de governos, né, começar aqui fazendo um balanço, né, do que foi os, né, como você chamou, os últimos 6 anos, né, de governo Bolsonaro e de governo aí do Michel Temer aí para Petrobras. O que significou para a empresa? Foi um desmantelamento completo, cara, né? Foi um desmantelamento completo. A gente vinha num crescente ali de investimentos. Aliás, isso é uma coisa que nós não conseguimos ainda retomar, mesmo depois desses 9 meses de governo, né? Apesar de que o Conselho de Administração novo da Petrobras só tomou posse, eu acho que em abril ou maio, né? Mas realmente esses 6 anos e 10 meses foram alguma coisa assim muito terrível para o povo brasileiro, né? E se eu tivesse que apontar assim uma coisa que foi ruim para a Petrobras e que foi ruim para o povo, né, foi paridade de preços internacionais, né, ou paridade de preços de importação, como chamam alguns. O que aconteceu, né? Nós tivemos os preços dos derivados produzidos pela Petrobras, pelas nossas refinarias aqui no Brasil, vendidos no mercado nacional como se importados fossem, né? E nessa brincadeira, o que aconteceu? O GLP, o gás de cozinha, que é o combustível que atende, sobretudo, as camadas mais pobres, que é usado para preparar comida, esse combustível ele foi reajustado de outubro de 2016 a dezembro de 2021 em 200% acima da inflação. Você imagina o que é isso no bolso do trabalhador? Esse talvez o exemplo mais emblemático daquilo que foi feito com os trabalhadores.
e com o povo brasileiro em geral. Né? A mesma coisa se repetiu para diesel, se repetiu para gasolina em proporções menores. E hoje há uma discussão a respeito disso aí. Né? Alguns segmentos têm criticado o governo pelo fato de não ter ainda baixado muito significativamente os preços, e realmente o que eu tenho observado? Alguns meses atrás me fizeram uma pergunta dessa. O que eu achava, né? Me perguntaram o que eu achava que ia acontecer com os preços. E eu falei o seguinte: olha, que como o governo anterior havia estressado a população no limite, ali, levando os preços de derivados para um patamar muito alto, eu falei assim: se eu tivesse a caneta na mão, o que eu faria? Eu traria os preços para um patamar um pouco mais confortável, né? e, e usava esse excedente de lucro ali para promover ações sociais, para promover desenvolvimento, para financiar pesquisa, para financiar atividades industriais, para gerar emprego, e faria isso. Então, hoje, eu desconfio que é mais ou menos isso que o governo está fazendo. Eu estive fazendo uma pesquisa aqui, eu vi, por exemplo, que GLP e diesel, em relação a dezembro do ano passado, teve uma queda de 5%, 5, 6% aproximadamente, uma queda de preços, que é uma queda pequena, eu acho que poderia ter caído mais. E a gasolina ela aumentou 14% de dezembro para cá. Em contrapartida, o GLP não, o Brent, o petróleo Brent, ele subiu da ordem de 25% entre dezembro e setembro. O que era um indicativo que, se a gente estivesse vivendo o período da PPI, muito provavelmente nós teríamos um aumento dos combustíveis dessa ordem, acompanhando o preço dos derivados. Então, hoje, eu acredito que a gente está vivendo uma política dessa natureza, né? Em que nós estamos mantendo os preços, a gente tem uma relativa estabilidade, os preços não estão oscilando como oscilavam no passado, e o que a gente espera é que a Petrobras reduza o pagamento que continua sendo alto para os investidores, e use esses recursos para aumentar o investimento em pesquisa, o investimento em exploração de petróleo, porque nós vamos precisar conviver ainda com petróleo durante alguns anos. É isso aí. Você falou na questão do investimento, né? A questão do arcabouço fiscal, né? O novo teto de gastos, né, do atual governo. Isso atrapalha na questão de fazer esses. Porque, para mim, o grande tiro no pé, né, que o governo federal está dando, ser bem sincero, né, você é a questão do arcabouço fiscal, que inclusive para mim, se continuar assim, vai pavimentar novamente o caminho para a extrema direita voltar. Você acha que essa questão do arcabouço fiscal é o grande problema aí na questão do investimento, né, hoje? Em termos de investimentos federais, propriamente ditos, não deixa de ser um limite, com certeza. Mas eu não sou um especialista assim, né, nessa área, mas eu acredito que os investimentos da Petrobras, pelo fato da Petrobras ser uma empresa de economia mista, os investimentos da Petrobras não estão dentro do limite de teto de gastos do governo federal, entendeu? Então, em termos de Petrobras, não tem, eu acho que não tem problema com o teto de gastos. Eu acho bem interessante que nós tínhamos uma dívida projetada em dezembro de 2022 de 280 a 300 bilhões, variava aí, dependendo da estimativa que você falasse, né? 280 bilhões de reais para o governo federal. Né? E agora a projeção caiu para alguma coisa entre 130 e 140 em 2023, ela está oscilando dentro desse número, e o Haddad foi corajoso, botou déficit zero para 2024, o que é bem desafiador.
O que eu vejo é o seguinte, né, falando assim de governo federal, está se fazendo um esforço muito grande para aumentar a receita em função de dinheiro que saía pela janela, como o caso do CARF, por exemplo, que eram bilhões de reais, em que as pessoas sonegavam solenemente e simplesmente, quando a votação dava empatado, ficava a favor do sonegador. Isso já virou, né? A Petrobras, ela tem hoje, por exemplo, tem dívidas fiscais, a Petrobras também entrou nessa, de 100 bilhões de reais, que estão no CARF, a Petrobras, ao que me parece, já foi condenada, e o governo federal está negociando essa dívida aí para pagar alguma coisa da ordem de 30 a 40 bilhões. Então, eu vejo que, em termos de limitação de investimento, eu acho que o arcabouço fiscal não é um problema. E a estratégia aí do governo Lula, Haddad e tal, está dando certo por enquanto, né? A gente tem visto aí a economia crescendo provavelmente 4 vezes maior do que era a previsão em dezembro de 2022, que era 0,9%, deve crescer mais de 3%. E a gente tem aí uma melhoria do consumo, a gente tem inflação em queda, ou seja, tem diversos números aí que apontam para um cenário bom, né? Eu ia falar razoável, mas um cenário bom. Agora eu não sei exatamente até quando, né? Como eu te falei, eu não sou especialista nessa área tributária, nessa área de finanças, mas é o meu sentimento. Maravilha, perfeito. Então, ô Francisco, terminar aqui a nossa entrevista na parte final, né, dela. Falar aí um pouquinho aí de perspectivas e plano de luta para o futuro, né? O que o sindicato dos petroleiros, né, está pensando, né, em fazer para o próximo período em relação à questão das lutas? Cara, o nosso eixo principal é assim, ó, o principal ativo de uma empresa, não da boca para fora, são os empregados. São os empregados que constroem a empresa e, portanto, devem ser valorizados. E durante esses anos aí, os trabalhadores foram desvalorizados. O nosso fundo de pensão, né, a Petros, ela foi objeto aí, nós sofremos com déficits em que acusam, por exemplo, a própria classe trabalhadora, acusam os sindicatos, acusam a gestão do plano de ter degenerado, de ter causado prejuízo, o que não é verdade, é uma falácia gigantesca, né? Se a gente pegar, por exemplo, 2015, metade do déficit apontado em 2015, que foi o começo de tudo, tá? Ele é relativo à família real, pessoas que separaram e casaram de novo, com mulheres mais novas, com homens mais novos, e isso muda completamente a projeção de despesa do plano, né? E acabou gerando um déficit grande, e a outra parte foi a mudança do teto de aposentadoria, que era 90%, passou para 100%. Então, metade do déficit apontado na época, que era de 26 bilhões de reais, metade disso aí, coisa da ordem de 13 bilhões, eram esses dois fatores. E a gente está lutando hoje para recompor isso, porque nós, enquanto trabalhadores, enquanto aposentados, né, nós que contribuímos aí tantos anos para construir essa empresa maravilhosa, a gente precisa ter tranquilidade com as nossas famílias. E as pessoas, quando são transferidas, precisam ter tranquilidade também para continuar fazendo seu trabalho. E, é, e isso nos permite lutar ainda com mais disposição, com mais vigor, pela Petrobras, para transformar a Petrobras numa empresa como ela já foi no passado, né? Uma empresa que é um motor de desenvolvimento, um dos maiores motores, se não o maior motor de desenvolvimento nacional.
para gerar emprego de qualidade, para gerar qualidade de vida para a nossa população. Então, o eixo é isso aí. O eixo nosso, enquanto trabalhador, é fortalecer a categoria, lutar para parar todo esse processo de desmonte que está acontecendo e reverter tudo aquilo que a gente puder, lutar com todas as forças para reverter tudo aquilo que foi destruído, que foi entregue a preço vil nos últimos anos. Você não vai perguntar nada sobre margem equatorial? Se você quiser falar, pode falar. Não, é brincadeira. Eu falo assim porque é um tema que você está com o microfone aberto aí, está dando eco. Ah, sim. Então, a questão da margem equatorial está se fazendo uma confusão muito grande. Eu tenho dito que há um embate entre marinistas, ambientalistas e pratistas, do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, né, que são os desenvolvimentistas. E esses dois grupos se engalfinham numa briga que é uma briga que não vai ter vencedor. Qualquer uma das partes que se diga vencedora, né, quem vai perder no fundo é a Petrobras, quem vai perder no fundo é o povo brasileiro, porque inventam muitas mentiras, inventam muitas coisas, sabe, que acabam dificultando o diálogo e, infelizmente, né, e felizmente por um lado, ou felizmente por outro, a gente tem a expectativa de descobrir novas reservas ali na margem equatorial. Só que, assim, a gente precisa primeiro descobrir o que tem lá embaixo. Primeiro descobrir se tem, para depois a gente discutir o que nós podemos fazer com aquela riqueza ou não. Né? É, é, Se degladiar agora, brigar e tal, discutir a respeito, é tudo coisa vã que não vai levar a nada. E aí ficar mentindo, dizendo que aquilo ali a Petrobras está pesquisando petróleo na Foz do Amazonas, quando fica 540 quilômetros de distância da Foz, 170 quilômetros da margem do Amapá. Ficam falando de derramamento de óleo nas regiões de manguezais que tem na região ali, quando na realidade as pessoas simplesmente não têm ideia do que é 170 quilômetros da costa. Para você ter uma ideia, Guilherme, a Petrobras se preparou de tal forma para derrames ambientais, né, para acidentes com derramamento de petróleo, que veja o seguinte: na história da Petrobras, toda, de 53 para cá, em 70 anos, mesmo quando nós fomos ao mar, né, no final da década de 1960, quando nós fomos ao mar assim, de maneira mais decidida, a Petrobras nunca teve nenhum grande acidente com derramamento de petróleo. Tivemos um afundamento da plataforma lá, a P-36, né, que era a maior plataforma de petróleo do mundo, mas foi por conta disso que nós estamos vivenciando hoje, de degeneração dos processos, de contratação, de desmantelamento da Petrobras para vender. Foi nesse contexto que aconteceu. Mesmo assim, o derramamento de petróleo lá foi ínfimo, foi pequeno. Por quê? Porque a Petrobras estava preparada. E hoje, nós vivemos a seguinte situação: depois que houve aquele derramamento gigantesco de petróleo lá no Golfo do México, desenvolveram alguns equipamentos para você bloquear imediatamente um eventual derrame. Existem 4 equipamentos desses no mundo e tem um com a Petrobras, para você ter uma ideia de como a Petrobras se preparou para um eventual derramamento de petróleo que por acaso viesse a acontecer. Opa, aqui. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, até porque a bateria do computador está acabando aqui, eu preciso colocar para carregar, né? Quero aqui agradecer a participação aí do Francisco Gonçalves, né? Gostei aqui de mais o nosso papo e passo a bola aqui novamente para ele para fazer as considerações finais.
Ok, eu agradeço aí, Guilherme, pelo convite e eu espero que esse nosso papo aqui ele sirva para abrir novos horizontes aí, para abrir as mentes das pessoas em relação à realidade que nós estamos vivendo, a necessidade que nós temos de melhorar as condições de vida do nosso povo trabalhador, do povo mais sofrido, do povo mais humilde, e também de o Brasil tomar decisões corretas no sentido de continuar contribuindo, de continuar sendo esse exemplo que nós somos de geração de energia limpa e que deve ser e que nós possamos ser realmente uma referência para o mundo nesse sentido. É isso aí. Obrigado. Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo ao Francisco, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que quem não for inscrito se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate. Curta, compartilhe, comente, né, os nossos vídeos, né? Também segue a gente em outras redes sociais como Instagram e TikTok. Quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Né? Lembrando, né, sempre que o Mesa de Debate está numa campanha aí para poder arrecadar fundo e também, né, para poder aumentar o alcance do canal, né, comprando celulares e investindo em outros meios aí de divulgação para a gente poder crescer ainda mais e, né, ser uma alternativa aí, né, de mídia, né, que está aí no lado dos trabalhadores e do lado aí da, né, em defesa aí dos interesses de fato da soberania nacional e, né, e quem puder também ajude aí no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates, outra plataforma aí de financiamento. Então é isso aí, pessoal, a programação continua. Um forte a todo mundo e fui!